Olá, Lidiane Lisboa, passando para te contar a minha experiência pessoal com análise de perfil comportamental. E por que eu estou enfatizando a minha experiência pessoal? Porque antes eu tive experiências profissionais, mas a virada de chave para mim, quando a minha mente entendeu, quando eu internalizei essa ferramenta, foi quando eu aprendi a aplicar de forma pessoal. Para mim, para minha vida, para tudo que fazia sentido para mim. Então, antes de eu continuar, senta que lá vem história, curte, compartilha, se inscreve no canal. Eu quero aproveitar e agradecer a você, aos 100 primeiros inscritos no meu canal que me possibilitaram, de fato, se tornar um canal com nome, com tudo certinho. Então, muito obrigada a você que fez parte desse número singelo que tem aqui, no meu coração, um lugar especial. Muito obrigada. Então, comenta, curte, compartilha, se inscreve por aqui e vem comigo que a gente agora vai entrar nessa história. Afinal de contas, quando que virou essa chave para mim e por que que hoje eu decidi trabalhar com análise de perfil comportamental? A minha virada de chave se deu quando eu finalmente olhei para aquelas informações, entendi o meu perfil e comecei a aplicar na minha vida. Quando eu comecei a entender que aquelas informações não eram só para eu aplicar no âmbito profissional. Por que eu estou te contando isso? Porque o Assessment é uma ferramenta amplamente divulgada no meio corporativo. Eu já conheço essa ferramenta há muitos anos. Aliás, ela faz parte da minha história de amor com meu marido. Eu e meu marido, nós já nos conhecíamos há alguns anos. Mas essa história eu vou deixar para contar com ele. Vai ser papo para um próximo vídeo. Mas o Assessment já fazia parte da minha vida, fazia parte do meu universo profissional. Eu utilizava essas ferramentas, eu já treinava pessoas, eu utilizava as ferramentas, utilizava as informações que tinha lá para poder me aproximar, para poder fazer contato profissional, para poder estreitar laços. Só que verdadeiramente a minha vida mudou, a minha mente, eu mudei. Quando eu entendi que aquelas informações valiam para minha vida, para o meu pai, para minha mãe, para as pessoas que estavam à minha volta. E foi uma grande mudança para mim. Mas eu vou te contar uma coisa, eu levei anos para perceber isso. Eu já era casada, para você ter uma ideia, quando eu finalmente entendi que eu precisava utilizar dessas informações para aprimorar o meu relacionamento conjugal, para melhorar a minha comunicação com meu pai e com minha mãe, para enfim ter relacionamentos mais saudáveis. E foi exatamente quando eu utilizei essas informações que a gente encontra numa análise de perfil comportamental que a minha vida, que os meus relacionamentos melhoraram muito. Como é que foi comigo? Eu já tinha as informações, eu já estudava, eu já sabia qual era o meu perfil, já sabia qual era o perfil do meu marido, já até sabia o perfil das pessoas que estavam à minha volta, mas eu não considerava isso na hora de tomar decisão, eu não considerava essas informações na hora de falar, sabe? Já estava acostumada a falar com meu pai daquele jeito, então falava daquele jeito mesmo. Já estava acostumada com a minha mãe, continuava falando da mesma forma. Meu marido, calmo, sereno, tranquilo. Eu, super agitada. Então, a gente já estava ali no esquema. No trabalho era diferente, porque era uma pessoa nova, quando chegava, aí eu analisava, via qual era o perfil, buscava a melhor abordagem. Eu me lembro até hoje, quando a gente morava em Niterói, no apartamento, a gente mora ainda em Niterói, mas no apartamento do centro, quando eu lendo sobre inteligência emocional, relendo o livro do Daniel Goleman, eu tinha passado o dia estudando sobre análise de perfil comportamental porque a gente ia fazer uma seleção na empresa que eu trabalhava, então a gente estava recrutando pessoas. E eu me lembro, quando eu cheguei em casa, fui ler sobre o livro, fui reler, consultar alguma coisa no livro do Daniel Goleman e aquelas informações para mim meio que... Aquilo que eu passei o dia inteiro estudando para fazer recrutamento de pessoas, eu consegui linkar com inteligência emocional, com as competências que o Daniel Goleman apresenta, e aí eu falei, caramba, por que eu não uso isso no meu relacionamento com o Rodrigo? Por que eu não utilizo isso no relacionamento com meu pai e com minha mãe? E aí eu comecei finalmente a me aprofundar. Anos depois, eu fui fazer um outro curso e um colega de turma ganhou um sorteio e um dos brindes que ele ganhou foi presentear outras pessoas com análise de perfil comportamental.
E foi aí que eu conheci o software que a gente trabalha hoje. Porque tem outros softwares de mercado, tem outras possibilidades. E esse amigo, Max, querido Max, um beijo para você. Ele não sabia que eu já conhecia as ferramentas, ele não sabia nada, a gente tinha se conhecido naquele curso. E ele, na hora do almoço, ele sentou comigo e ele me explicou a análise de perfil comportamental na visão dele, mas de uma visão conjugal. Aquilo fez tanto sentido para mim que quando o Max sentou ao meu lado naquele almoço, a nossa mesa estava repleta de colegas. E eu juro que eu só me dei conta desse fato, quando eu me dei conta do que estava acontecendo, eu olhei para o lado e só estava eu e Max na mesa. E aquele dia, muita coisa fez sentido para mim. Eu me lembrei daquela experiência que eu tinha tido anos antes no apartamento, de juntar as informações e decidir utilizar aquelas informações na minha vida pessoal. O Max me deu uma explicação maravilhosa sobre análise de perfil comportamental conjugal, me presenteou com uma análise dessas que vocês fazem. Ele fez a minha devolutiva na época e foi uma grande sacada para mim. Por quê? Porque eu já tinha feito várias análises de perfil comportamental. Eu já tinha feito várias outras, já tinha conhecido outros softwares, já tinha passado por vários processos que a gente faz quando a gente trabalha em grandes empresas, em empresas que utilizam essa metodologia. Mas naquele dia algo mudou na minha cabeça, na minha vida. E eu cheguei em casa tão empolgada com aquilo que eu cheguei pro Rodrigo, ele já estávamos nos preparando para dormir, e falei assim: amor, presta atenção, vê se tá bom. Deixa eu te contar uma coisa. Tudo que eu escrevo, eu fico lendo pro Rodrigo. Ou então eu chego para ele e falo assim: lê pra mim? E às vezes ainda chego para ele e falo assim: lê em voz alta? Desse jeito. Fecha parênteses. Eu falei pro Rodrigo e falei assim: posso ler uma coisa pra você? E obviamente meu marido, muito gentil, virou: lógico, amor. E aí eu li pra ele. E ele virou pra mim e falou assim: perfeito, você se descreveu muito bem. E eu virei pra ele e falei assim: amor, então, não fui eu que escrevi. Isso é um software que me dá esse relatório. E aí o Rodrigo ficou impressionado. Porque, gente, eu e o Rodrigo, nós somos do tempo que a análise de perfil comportamental a gente fazia manual, 1 a 1. Você imagina, a gente preenchia toda a análise, a gente fazia tudo à mão. E agora a gente tem vários softwares de mercado que entregam isso pra gente. Mas a gente ficou muito impressionado com esse software específico que a gente utiliza hoje, com a qualidade, com a assertividade e mais, um ponto que eu acho que é o ponto mais alto, é com a clareza para quem não conhece nada de perfil comportamental, porque nós já conhecemos, nós já conhecemos, já estudamos isso há anos, mas para quem nunca estudou, naquele dia, naquela noite que eu li para o Rodrigo decidiu também fazer uma nova análise, experimentar essa ferramenta, pagou por ela, mesmo sabendo que eu iria fazer o curso, que a gente ia se aprofundar, pagou para fazer essa análise, fez essa análise com outro analista, porque ele queria experimentar, queria saber, e nós ficamos impressionados. Quando a gente pegou os nossos relatórios, o que eu ganhei do Maxi e o que o Rodrigo pagou para fazer com outro analista, nós colocamos o nosso relatório lado a lado. E aí a gente fez pela primeira vez, depois de muitos anos, nós fizemos uma análise conjugal. Nós começamos a entender quais eram os nossos pontos altos enquanto casal e quais eram os nossos pontos fracos que precisavam ser protegidos, olhados com mais atenção. E assim, a minha vida, a vida do meu marido, a minha família foi impactada com aquela ferramenta. Nós somos conselheiros conjugais, nós trabalhamos com o Ministério de Família na nossa igreja local. E pra gente fez cada vez mais sentido estudar e se aprofundar nessa ferramenta. Tanto que hoje a gente está disponibilizando ela para todos os nossos clientes. Quem faz realinhamento de comunicação comigo, que é um processo completo, ganha de presente a análise completa de perfil comportamental. E quem ainda não conhece, vem fazer a análise com a gente. A gente ficou tão impressionada, eu fiquei tão impressionada que hoje eu quero contar isso pro mundo. Eu saí assim, sabe essa decisão de eu preciso espalhar isso pro máximo de pessoas? É impressionante os resultados que eu passei a ter na minha vida pessoal, mesmo sendo uma profissional de comunicação, mesmo sabendo muito de comunicação, mesmo estudando comunicação não violenta, mesmo estudando inteligência emocional. É impressionante como a minha vida mudou quando eu aprendi a utilizar
essas informações de forma pessoal e não só técnica e não só profissional. Muita gente me pergunta e eu quis compartilhar aqui no nosso canal, aqui no nosso cantinho, essa história, a minha história de análise de perfil comportamental, para vocês saberem por que que isso me move tanto, por que que eu sou tão apaixonada por essa ferramenta e por que que eu indico tanto. Então, se você também precisa de uma mudança na sua vida, se você também quer essa transformação, você precisa se relacionar melhor com seu marido, você precisa se relacionar melhor com seus pais, com a sua família, no seu trabalho, vem fazer análise de perfil comportamental, eu tenho certeza que vai te ajudar e muito! Eu tenho certeza que tá aí o início de uma grande transformação na sua vida. Foi um prazer compartilhar essa história com você. Lembre-se, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aqui embaixo o que você está achando, me envia sugestões, me segue nas redes sociais. A gente está aqui no YouTube, a gente está no Instagram, no Facebook, agora a gente tem podcast. Essa semana, a gente começou as postagens no blog e agora todo texto que entrar no blog vai ter a narrativa em áudio. Então tem muita coisa boa pra gente se relacionar, pra gente realinhar a sua comunicação, pra gente te ajudar a ser melhor consigo mesmo, porque consequentemente, se você for melhor pra você, você vai ser melhor pra todo mundo que tá à sua volta. E sabe que eu gosto de terminar essa história sempre contando? Quando eu descobri essa ferramenta, eu e meu marido, a gente não estava em crise. Quando eu descobri que eu podia utilizar essa ferramenta de forma pessoal, a gente não estava em crise, a gente não estava brigando. Eu estava bem, estava vivendo um momento maravilhoso na minha vida. E o nosso relacionamento melhorou e muito. Imagina você que está passando por momentos desafiadores, em crise, essa pandemia que está acontecendo, o que pode fazer por você? Vem fazer análise de perfil comportamental que vai ser uma maravilha. Tô te esperando.